Capítulo 17. Tu ficas cá mais algum tempo. Quando Lúcia vagava sozinha pelos montes e campos, tudo lhe fazia recordar Jacinta e Francisco. Cada ovelha que pastava na serra, cada estrela que se punha a brilhar na escuridão da noite, o nascer e o pôr do sol, tudo lhe dizia que os seus companheiros nunca mais voltariam. O vento do cabeço trazia-lhe à imaginação a meiguice de uma voz que lhe murmurava: Nunca mais te verei, Lúcia. Vou para o céu e tu ficas aqui sozinha. O aroma penetrante do rosmaninho e da hortelã silvestre tinha o dom de evocar uma menina que se inclinava para ela e lhe dizia: Faço como os anjinhos, deito-te flores. No altar de cada muro, parecia-lhe ver um menino a tocar suavemente o seu pífaro e a contemplar, pensativo, o esplendor do sol que morria, refletindo-se nas águas da lagoa. A mãe e as irmãs procuravam, por todos os meios possíveis, reparar a falta de compreensão e de simpatia dos tempos passados. De Maria Rosa não se podia esperar outra coisa, pois sempre soubera assumir os seus deveres quando se percatava deles. Maria dos Anjos, a filha mais velha, era de índole afetuosa e ardente. As suas feições, de traços finos e maternais, denotavam ser incapaz de magoar alguém voluntariamente. No entanto, a própria autenticidade das aparições e dos milagres, agora comprovados, levantava uma nova barreira entre Lúcia e os outros membros da família. Se é verdade que ninguém é profeta na sua terra, muito menos é um místico compreendido entre os seus familiares. Era natural que houvesse um abismo intransponível entre uma menina que falara com a Mãe de Deus e dela receber uma missão relacionada com o futuro da humanidade, e as suas irmãs mais velhas, todas encantadoras e respeitáveis, mas dadas mais às diversões, às danças e aos cuidados com os respectivos maridos e filhos. Onde quer que se encontrasse, uma menina com o passado como o seu, estava humanamente fadada à solidão num mundo cujos critérios já não podiam ser os dela. E isso, mesmo do dia memorável em que a tia Olímpia a convidou a visitar o túmulo de Jacinta em Ourém, a sua dor foi tão pessoal, tão muda e incomunicável, matizada, embora de esperança e de alegria, que a velha tia nunca poderia tê-la compreendido. Velha, a tia Olímpia conservava uma eterna jovialidade, apesar dos seus 51 anos. A sua privilegiada sobrinha, aos 13, já possuía a perspicácia grave de quem sabe o que passa por detrás das aparências terrenas. Era evidente que, daí em diante, Lúcia seria o centro do interesse, favorável ou desfavorável, despertado pelos extraordinários acontecimentos de Fátima. Somente ela era capaz de responder ao bombardeio de perguntas e objeções contínuas. Que tremenda responsabilidade a sua diante de Deus e dos homens! Havia tomado por parte em algo bem mais importante que um efêmero drama rústico. As próprias revelações o comprovavam e assim o atestavam também algumas das cenas que se desenrolavam na serra. Homens simples, como seu irmão Antônio e o tio Marto, não precisavam de ter estudos para compreender a seriedade da situação e prever que, se a tensão entre os peregrinos e os céticos aumentasse, poderia produzir-se um choque armado. Quanto mais o governo de Lisboa procurava impedir a devoção, tanto mais os devotos fervorosos de Nossa Senhora de Fátima se mostravam decididos a defendê-la. No dia 13 de maio, posterior à morte de Jacinta, teve lugar na Cova da Iria uma excepcional demonstração de fé. Foi esse dia em que se colocou na capela a famosa estátua. 2 anos antes, um indivíduo dirigira-se ao local com o coração cheio de ódio. Corria a história de que trouxera escondida no bolso uma bomba com a qual pretendia destruir a capelinha diante de toda a multidão. Mas que, ao introduzir a mão para tirar o explosivo, encontrara no bolso apenas 1/3. A hipótese mais provável é que sua irmã o tivesse posto ali para que aquelas mãos incrédulas o encontrassem no momento oportuno. Seja como for,
Esse homem fora tocado pela graça, voltar à prática religiosa. Em sinal de gratidão, prometera mandar fazer uma estátua para a capelinha. Empenhara-se em obter de Lúcia informações exatas sobre o aspecto de Nossa Senhora, e não poupar esforços e dinheiro para conseguir uma obra fina e o mais parecida possível. Diga-se o que se disser do ponto de vista artístico, o certo é que esta imagem teve o poder, sobretudo vista de perfil, de sugerir algo de infinitamente puro, simples e espiritual, e provocou cenas de delirante alegria quando foi colocada no seu lugar de honra no dia 13 de maio de 1920. Foi precisamente nesse dia que o governo, resolvido a não contemporizar mais com essa invasão de misticismo, enviou 2 regimentos do exército à Cova da Iria. Quando os peregrinos começaram a chegar, viram-se diante de uma muralha de carabinas e baionetas que isolavam o lugar das aparições. Sem se amedrontarem com isso, aqueles homens humildes formaram um cordão ainda maior em torno dos homens uniformizados e começaram a rezar o terço e a cantar hinos a Nossa Senhora. Não tardou que os próprios soldados tomassem parte na reza e nos cantos, como outrora os legionários romanos, que muitas vezes se juntavam aos cristãos na arena. Rompida sem dificuldade a barreira, peregrinos e soldados ajoelharam-se em torno da azinheira e receberam a estátua com carinho, colocando-a triunfalmente na capelinha, erigida em sua honra. E lá ficou até hoje, exceto em alguns períodos de perseguição em que Maria Carreira, temendo profanações, a levava para sua casa, recolocando-a somente nos dias de peregrinação. Uma vez foi levada a Lisboa, onde a multidão a recebeu com entusiasmo nunca visto. Portugal atravessava, em 1920, uma verdadeira crise moral, política e econômica. Nos 16 anos que se seguiram à Revolução de 1910, eclodiram 16 revoluções e houve 43 mudanças de ministério em Lisboa. Esse caos era fomentado e prolongado por homens que faziam parte daquela revolta contra o cristianismo, cuja origem os últimos papas faziam remontar ao século XVI, e mesmo mais atrás, e que nos nossos dias continua, com matizes diferentes, a sua obra de destruição das bases cristãs da dignidade humana. Da sua atalaia de São Pedro, junto do Tibre, o Papa Bento XV viu claramente o que acontecia. A corrupção moral e a depravação são muito maiores nos nossos dias do que antigamente, queixou-se em 1920. A esperança louca e o desejo de todos os infelizes é o surgimento rápido de um Estado universal baseado na completa igualdade entre homens e mulheres e na pertença comum da propriedade como princípio fundamental, sem que se reconheçam os direitos das nações, nem a autoridade dos pais sobre os filhos, nem a autoridade dos poderes públicos sobre os cidadãos, nem a de Deus sobre os homens que vivem em sociedade. Se tais princípios forem postos em prática, seguir-se-ão necessariamente terríveis calamidades. Uns dias mais tarde, ao pedir auxílio em favor do novo Estado da Polônia contra o misterioso poder soviético que se apoderara da Rússia, algumas semanas depois da última aparição na Cova da Iria, observava profeticamente: não somente está ameaçada a existência nacional da Polônia, como a Europa toda corre o perigo de sofrer os horrores de próximas guerras. Enquanto as revoluções fazem muito barulho, Deus trabalha paciente e silenciosamente. No mesmo dia em que Bento XV dizia essas palavras, a 5 de agosto de 1920, tinha lugar um ato chamado a repercutir profundamente em Portugal na devoção de Fátima e especialmente na vida de Lúcia dos Santos. Um novo bispo era sagrado e colocado à frente da diocese restaurada de Leiria, que incluía a Cova da Iria, Aljustrel e outras aldeias da Serra. Dom José Alves Correia da Silva era professor no seminário do Porto
quando o Santo Padre o escolheu para esse cargo importante. Nascera perto de Braga, em 1877. Era de estatura média, moreno e com tendência para a obesidade. As suas feições, como as de tantos no norte do país, eram mais célticas que latinas. Sob a mansidão de um sorriso habitual, escondia certos sinais de sofrimento, cuja causa era do conhecimento de muito poucos. Após o advento da República, de 1910, tinha sido alvo de uma perseguição fora do normal. Expulso da sua paróquia e lançado na prisão, fora torturado e obrigado a permanecer noite e dia com os pés metidos em água gelada. Em consequência, ficou coxo pelo resto da vida e movia-se com grande dificuldade. Enfrentou essa cruz com alegria. Tinha especialíssima devoção a Nossa Senhora das Dores e, depois de libertado, fizera 6 peregrinações à Gruta de Lourdes, juntamente com outros refugiados portugueses, para pedir à Virgem que tivesse misericórdia de Portugal. Voltara mais tarde a lecionar no Porto, onde a sua bela inteligência, as suas maneiras corteses e afáveis, lhe granjearam as mais vivas simpatias de alunos e professores. Tornou-se conhecido em Roma, pelos artigos doutos e profundos que publicava na imprensa católica. Um dos principais atos do novo bispo, ao chegar à cidade de Santa Isabel, foi a solene consagração da diocese à Mãe de Deus na festa da Assunção de 1920. Se havia alguém que precisava do auxílio dessa boa mãe, era sem dúvida o novo bispo. 10 anos de perseguição, seguidos de outros muitos de condescendência e indiferença, tinham deixado a igreja em péssima situação, principalmente nas cidades. Muitos sacerdotes estavam ainda exilados, dispersos, sem recursos. A nova diocese não possuía fundos para enfrentar os seus gastos e menos ainda para construir. Por negligência e ignorância, muita gente havia abandonado a assistência à missa e a frequência dos sacramentos. Até a velha residência episcopal, perto da sede Leiria, havia sido requisitada para quartel e outras serventias do governo. E o bispo viu-se obrigado a alojar-se numa casa particular, situada a uma distância bastante inconveniente. E como se não bastassem tantos problemas, havia ainda esse assunto bastante desagradável de Fátima. Logo após a sagração, entregaram a Dom José os 357.000 réis arrecadados por Maria Carreira, com o pedido de que os empregasse como achasse conveniente. Ao mesmo tempo, chegava de Lisboa um delegado do patriarcado, trazendo todo o processo relativo ao caso. O problema passava agora para a alçada da diocese. O cardeal patriarca, sem dúvida, ficou contente de se ver livre dele. Dom José compreendeu que era necessário proceder com muita prudência. Cartas entusiásticas pediam-lhe que reconhecesse imediatamente a devoção e que iniciasse sem demora a construção de um santuário. Outras, porém, escritas por pessoas igualmente dignas de consideração e respeito, entre as quais muitos padres, denunciavam o caso como ilusório e falso. Argumentavam que isso apenas forneceria aos inimigos da Igreja uma arma contra ela, precisamente no momento em que mais carecia de um período de paz para se refazer dos estragos da perseguição. Não era fácil a um recém-chegado tomar uma decisão. Desse o passo que desse, não deixaria de ser mal interpretado e de causar ressentimentos. Era natural esperar que um homem como Dom José agisse sem tardanças, logo que tivesse formado a sua própria opinião sobre o caso. Mas que deveria ele pensar? 2 das principais testemunhas já não existiam. Lúcia causava, à primeira vista, péssima impressão, e além disso não procurava captar a simpatia de ninguém. E por fim, uma vez conhecidos os episódios, a história parecia estranha e bastante improvável. Uma coisa era evidente: impunha-se tomar alguma providência a respeito de Lúcia, o único centro da controvérsia e a única testemunha depois da morte de Jacinta.
Não havia dúvida de que a menina, quase analfabeta, corria perigo ante as possíveis violências dos sectários que desacreditavam as aparições e os elogios dos devotos que a queriam canonizar. Seria melhor afastá-la por um tempo e mandá-la para longe da serra. Se o caso de Fátima se devesse a uma ilusão ou uma impostura da menina, a sua ausência poria termo gradualmente a tudo isso. Se, pelo contrário, a história fosse verdadeira, a devoção continuaria e deveria tomar-se uma decisão justa. Após muitas indagações e mais de uma conversa com Lúcia e outros membros da família, o bispo pediu a Maria Rosa que viesse visitá-lo em companhia da filha. Era a festa de Santo Antônio, 13 de julho de 1921. Depois de uma breve conversa, Dom José perguntou à pequena se não gostaria de deixar Aljustrel para entrar num bom colégio. Lúcia pareceu contente. Que bom seria ver-se livre de tantas perguntas e interrogatórios. Deixar para trás as controvérsias, a solidão, as saudades e aprender num novo ambiente a ler e escrever. Por que não? Maria Rosa ficou ainda mais satisfeita. A contínua tensão a que se via submetida por causa daquela filha, mesmo depois de comprovadas as aparições, era superior às suas forças. Andava sempre preocupada, imaginando o que pudesse acontecer no futuro. A maneira calorosa, tão pouco lisonjeira para a filha, com que acolheu a sugestão, não deixou de surpreender o bispo, mas também não lhe desagradou. Ficou decidido que Lúcia iria para o colégio das Irmãs Doroteias, perto do porto, e que seria melhor partir o mais cedo possível. Sim, senhor bispo. E não deverás dizer a ninguém para onde vais, acrescentou Dom José com voz calma. Sim, senhor bispo. No colégio para onde vais, não digas a ninguém sobre as aparições de Fátima. Sim, senhor bispo. De volta a Aljustrel, Lúcia e a mãe cruzaram-se com grupos de peregrinos que voltavam da cova da Iria cantando Ave, Ave, Ave Maria. Os preparativos foram rápidos. A menina passou o último dia, 16 de junho, a fazer uma série de despedidas. Depois resolveu lançar um último olhar ao vale onde vira o anjo pela primeira vez. Subiu a encosta do cabeço. Depois desceu até a gruta. Prostrou-se diante do rochedo, onde o anjo se ajoelhara, e rezou as orações que ele lhe ensinara. Ó meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Subiu pelos rochedos e desceu a encosta que levara aos valinhos. A meio do caminho, no lugar onde o muro se fendia, encontrou debaixo das oliveiras os restos da azinheira, onde Nossa Senhora pousara em agosto de 1917. Mãos piedosas tinham levantado um círculo de pedras em torno da arvoreta, até uma altura de 0,5 metro. Perto, viam-se algumas margaridas e alguns vinténs deixados pelas crianças. Lúcia ajoelhou-se e deu largas à sua dor e ao seu amor. Como lhe custava deixar esses lugares? Já lhe teria custado muito se apenas lembrassem os jogos e as conversas com Francisco e Jacinta. Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Desceu pelo caminho entre as altas cercas e foi até a lagoa. Talvez lá houvesse mulheres lavando a roupa ou homens dando de beber ao gado, mas Lúcia via unicamente Francisco e Jacinta, debruçados sobre a água lamacenta do barreiro para matar a sede. Quantas vezes se tinham encontrado ali a caminho da serra. Não havia ninguém na cova da Iria. Ajoelhou-se sozinha, junto da pequena azinheira, quase despojada dos seus ramos. Ali tinha visto 5 vezes a Mãe de Deus. Ali vira também Nosso Senhor e São José. A não ser pela pequena capelinha, continuava a ser o terreno árido e ondulado de sempre, quase uma charneca, que nunca despertaria muito interesse nos centros civilizados. O calor era sufocante. O céu,
intensamente azul. Como o mundo podia ser terrivelmente desértico? Sou a Senhora do Rosário. E tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. De volta para casa, Lúcia parou uns instantes em Fátima para rezar pela última vez na igreja de Santo Antônio, onde fora batizada, onde fizera a primeira comunhão e onde passara tantas horas a sós com Nosso Senhor, o Jesus escondido, como lhe chamavam as 3 crianças. Despediu-se de Santa Quitéria, de Santo Antônio. Ao sair, o sino da torre começou a replicar o Ângelus. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Atravessou a rua e dirigiu-se ao cemitério. Ajoelhou-se junto à campa rasa, onde repousava Francisco. O sol baixava no horizonte e o velho muro projetava uma sombra fria sobre o túmulo e a menina ajoelhada. Adeus, Francisco. Cuida de mim lá no céu. Descendo as ruas de Aljustrel, deteve-se na casa do Marto para despedir-se do tio e da tia. Foi um instante de tristeza. Esses 2 últimos anos tinham sido terríveis para os dois. Não só tinham perdido Francisco e Jacinta, como Florinda, morrer em 1920, e Teresa, em 1921. Sim, Jacinta tivera razão. 4 filhos mortos no espaço de 23 meses. A que preço Olímpia se tinha tornado uma mulher forte. Depois de uma breve oração, no quarto onde morrera Francisco, Lúcia foi para casa, enxugando os olhos marejados de lágrimas. Encontrou a mãe ocupada em preparar o jantar. Partiriam muito antes do amanhecer para a Leiria, disse Maria Rosa, pois ninguém devia saber da partida. Além disso, era uma longa viagem até ao porto. Manuel Carreira viria buscá-las no seu carro de cavalos. Lúcia correu até o poço, para contemplar pela última vez o céu por entre as rendas das folhas das figueiras. A noite estava linda e serena, cravejada de estrelas. As candeias dos anjos, parecia ouvir dizer a Jacinta. A mãe já a chamava para o jantar. Foi ao curral, onde ainda havia 2 ou 3 cordeiros, depois de o rebanho ter sido vendido. Adeus, meus amiguinhos, balbuciou, acariciando as cabeças lanudas. Lembrou-se da corda velha que Jacinta lhe entregara antes de ir para o hospital e queimou-a. Eram horas de comer alguma coisa e ir para a cama. Às 2 da madrugada, a mãe chamou-a. O senhor Carreira já estava à porta, esperando por elas. A lua brilhava tanto que empaledecia as estrelas e dava à serra um ar de palpitante mistério. A candeia de Nossa Senhora, como dizia Jacinta. Adeus, adeus. Alcançaram a estrada que passa por Caínça e Santo Ocico e vai até Leiria. Na altura da cova da Iria, Lúcia pediu: vamos parar aqui um pouco e rezar um terço. Os 3 desceram do carro e entraram na capelinha. Uma lâmpada de azeite ardia aos pés da estátua. Puseram-se de joelhos e rezaram as 5 dezenas. Não desanimes, eu nunca te deixarei. Mas Lúcia chorou ao contemplar pela última vez a azinheira que brilhava tão intensamente envolta na luz diáfana da lua. Tinham de partir. Ao luzir da madrugada, já estavam além da batalha, no meio do pinheiral e dos olivedos. Às 11 chegaram a Leiria, onde os esperava uma senhora enviada pelo bispo. 3 horas mais tarde, Lúcia tomava o trem para Alfarrelos e dali para o porto. Maria Rosa acompanhou-a até a hora da partida. Escorriam-lhe lágrimas pelas faces rudes. Adeus, adeus. O trem arrancou ruidosamente. Lúcia desaparecia do mundo que conhecera. Segundo tudo levava a crer, estava encerrado o episódio de Fátima. Capítulo 18. Irmã Maria das Dores.
Começara a missa quando Lúcia e a acompanhante chegaram na manhã seguinte, bem cedo, ao asilo das Irmãs de Santa Doroteia, no Vilar, subúrbio do Porto. Levaram-na imediatamente à capela. Ficou contente de poder comungar e recolher-se um pouco depois de uma noite de viagem. As abóbadas do teto eram azuis salpicadas de estrelas de ouro. Sentiu-se mais à vontade. Parecia estar na igreja de Fátima. Terminada a missa, acompanhou a porteira até a sacristia, onde foi apresentada à Madre Superiora e ao capelão. Essa camponesa de 14 anos, cansada, de sobrancelhas espessas, lábios grossos e separados, a exprimir enfado, que a olhava de frente com ar casmurro, desagradou completamente a Madre Superiora. A princípio, recusara-se a recebê-la, declarando francamente ao senhor bispo que não queria ter simplórias em sua casa para que não se tornassem simplórias as outras. Sim, é uma simples, dissera Dom José, mas não creio que vá achá-la simplória, e desejo que a pequena fique aí por uns tempos. Ao observá-la agora, a reverenda madre arrependia-se de não ter sido mais firme em recusar o pedido do seu velho amigo, antigo professor do seminário do Porto. Mas havia-lhe dado a palavra e começou por satisfazer-lhe todos os desejos. Quando te perguntarem como te chamas, disse-lhe, responde, chamo-me Maria das Dores. Sim, reverenda madre. Quando te perguntarem de onde és, diz, sou de perto de Lisboa. Sim, reverenda madre. A respeito do que se passou em Fátima, nunca fales disso a ninguém. Nada perguntes, nada respondas. Sim, reverenda madre. A ninguém, ouviste? Sim, reverenda madre. Não irás passear com as outras meninas, mas não dirás por que não vais, entendes? Sim, reverenda madre. É só. Mostraram à novata o seu quarto e deram-lhe um uniforme de riscado branco e preto, como usavam as outras. Chamava-se agora Maria das Dores. Teria preferido Maria de Jesus, pois foi batizada Lúcia de Jesus. Mas paciência, terás muito que sofrer. Isso era apenas uma amostra. Durante 4 anos consecutivos, Maria das Dores levou a vida calma e regular de uma aluna interna de um colégio de freiras. Todos os dias, depois da missa matinal, sucediam-se as aulas, os recreios, o trabalho manual e as orações. Aprendia também boas maneiras, quebrava a cabeça com declinações e conjugações que tinha de memorizar e fazia pequenos discursos. Com o correr dos meses, aprendeu também costura, bordado, datilografia, cozinha. Servia no refeitório, lavava o chão, brunia metais. Sem dúvida, cometia muitos erros e teve muitas dores de cabeça até adaptar-se a essa rotina tão diferente da que levava em Aljustrel. Depois de um certo tempo, foi perdendo os modos bruscos e tornou-se uma aluna correta, obediente, já que não brilhante. Nunca revelou a sua identidade durante esses 4 anos. Nunca se referiu a Fátima, nem mesmo à mãe que a visitou 2 vezes, uma no Porto e outra num convento da Ordem em Braga. Ninguém, absolutamente ninguém, entre as suas colegas e as religiosas, chegou a suspeitar quem era ela. A Madre Superiora seguira à risca as instruções do bispo. Compreendera perfeitamente porque era preciso que o fizesse. Se as aparições tinham sido uma ilusão, explicou mais tarde, Lúcia iria esquecendo-as aos poucos, e isso seria o melhor. Se tinham sido reais, jamais haveria de esquecê-las, acontecesse o que acontecesse, mas estaria a salvo do orgulho e da lisonja até que atingisse certo grau de maturidade. A própria menina acabou por compreender a necessidade de se proceder assim. Tinha às vezes a impressão de que Lúcia dos Santos fora apenas uma menina com quem sonhara. Pensava naturalmente de si própria como se fosse Maria das Dores. Se de vez em quando algum jornalista batia à porta do convento à procura de uma pista,
a porteira respondia-lhe sinceramente: Não, aqui não existe ninguém que se chama Lúcia. Para todos os efeitos, a filha do senhor Antônio e de Maria Rosa estava morta. Havia, no entanto, muitas compensações nessa existência solitária. Para um observador desatento, o asilo do Vilar não passava de um edifício amplo, situado numa encosta, num bairro barulhento, com um seminário pardacento de um lado e uma fábrica do outro, e o cemitério ali perto. Bem diferente era, porém, a impressão se alguém atravessasse o tranquilo edifício e subisse a colina do outro lado. Encontraria ali a ala dos jardins, que estavam escondidos aos olhares indiscretos dos profanos, como segredos do grande rei. Santa Doroteia, padroeira dos horticultores, ficaria satisfeita se visse aqueles 6 jardins, aromatizados com o perfume de raras e vistosas flores de cores indescritíveis. Das janelas mais altas, descortinava-se uma vista magnífica sobre as colinas das proximidades. Podia-se ver dali o Rio Douro, como uma serpente de prata, a seguir mansamente o seu curso desde as montanhas da Espanha até desembocar no porto, onde entravam e saíam navios de todas as bandeiras. E era emocionante contemplar, lá ao longe, o pinhal do cavaco, e mais longe ainda, a língua da terra amarela da costa e o sol a dardejar os seus raios de ouro sobre o imenso Atlântico azul. O oceano trazia à mente da Maria das Dores a grandeza e o poder de Deus. A rotina conventual, que parece tão opressiva às pessoas do mundo, torna-se deliciosa e fonte de íntima satisfação para aqueles que aceitam livremente. Lúcia aprendeu a amar essa ordem e regularidade. Ao mesmo tempo, estava livre dos atritos e contratempos inevitáveis na vida de qualquer família. Vivia unicamente no presente, deixando o passado e o futuro nas mãos de Deus. Começou a estimar essas boas religiosas que se preocupavam tanto de que tivesse uma boa educação. Estava livre das perguntas curiosas dos peregrinos e das palavras duras da mãe. É certo que também se cometiam faltas nesse ambiente, mas as consequências atenuavam-se pelas orações e pelo tato firme da superiora. Nos claustros desse convento havia paz. E Lúcia estava muito feliz de ter sido mandada para essa casa abençoada. As religiosas descobriram logo o que muitas outras pessoas já tinham notado, que a primeira impressão que Lúcia causava era enganosa, talvez porque, por humildade, não fazia o menor esforço por agradar. Como dissera o bispo, a sua simplicidade não era, de maneira nenhuma, a de uma simplória. Não demoraram a apreciar a sua pronta obediência, a generosidade desinteressada com que sacrificava as suas conveniências pelo bem dos outros e a sua extraordinária devoção à Mãe de Deus. Parecia saber-se constantemente na presença de Deus, mais do que as outras meninas da sua idade, qualquer que fosse a ocupação em que estivesse entretida. Gostava de passar os momentos livres na capela, em vez de ficar a brincar ou a conversar com as outras. Leu e releu a tradução portuguesa da História d'une âme, a autobiografia de Santa Teresa do Menino Jesus, beatificada em 1923. A sua própria experiência a ajudava a compreender o desejo de sofrimento que se manifesta em diversas passagens desta obra, como esta. O meu coração estremece ao pensar nas horríveis torturas que os cristãos terão de sofrer no tempo do Anticristo e anseio sofrê-las todas. Abre, ó Jesus, o livro da vida, onde estão escritos os feitos de todos os santos. Desejaria ardentemente fazer por ti tudo o que aí está escrito. No entanto, como Santa Teresinha, Lúcia compreendia que sua vocação não era o martírio, mas o amor. Outro santo da sua predileção era o jovem jesuíta São João Berchams, que dera tão perfeito exemplo da virtude da obediência e da fidelidade às pequeninas coisas praticadas heroicamente.
Gosto desses dois santos, dizia, porque os posso imitar. Após 4 anos dessa vida de estudo, de oração e de trabalho no Porto, em outros colégios da ordem, tornou-se uma moça bem educada e dona de si, aos seus 18 anos. Chegara o momento de decidir o que faria na vida. Não desejava voltar para o mundo. Talvez tenha sido seu amor pela vida de Santa Teresinha o que a fez pensar em ser carmelita descalça. Mas a Madre Superiora dissuadiu-a disso. Tivera ocasião, durante todo esse tempo, de estudá-la. Não tens bastante saúde para tais austeridades, filha. Se realmente tens vocação, seria preferível escolheres alguma ordem menos severa. Na sua humildade, Lúcia aceitou esse conselho como decisão de Deus. Depois de refletir um pouco, pediu para ser admitida na própria instituição das Irmãs de Santa Doroteia. Por que desejas ser Doroteia? Perguntou-lhe a Madre Provincial. Para ter mais tempo livre para ir à capela e rezar. A Madre Provincial preferiu fazer esperar 1 ano. Ao cabo desse tempo, como continuasse com o mesmo desejo, admitiu-a como postulante. Ingressou em 1925 no convento de Tui, na Espanha, perto da fronteira com Portugal. Foi o ano em que o Papa canonizou Teresa de Lisieux. Em novembro do ano seguinte, 1926, Lúcia era noviça. Em 1927, teve 2 visões, em que o Senhor lhe apareceu e confirmou o pedido de sua mãe, relativo à devoção ao Imaculado Coração de Maria. Permitiu-lhe também que revelasse certas coisas, embora não, é claro, o último segredo de Júlio. Em 3 de novembro de 1928, fez os seus primeiros votos como irmã leiga, e somente 6 anos mais tarde, no dia 3 de outubro de 1934, pronunciou os votos perpétuos. A sua mãe, 2 de suas irmãs e uma amiga vieram de Aljustrel para assistir à cerimônia. Havia anos que Lúcia não via a mãe. Maria Rosa escrevera-lhe 3 vezes, perguntando-lhe que presente desejava para o dia da sua profissão. Da terceira vez, Lúcia respondera-lhe: tragam-me algumas flores e abelhas da serra. Maria Rosa levou-lhe uma abraçada de flores perfumadas e um favo de mel com abelhas cuidadosamente arranjado. Haveria algo de simbólico nisso, ou pretendia a irmã Maria das Dores recordar à mãe as reprimendas e os maus modos dos tempos passados? Talvez quisesse simplesmente poupar-lhe despesas que sabia não estarem ao seu alcance. Desde esse ano de 1934, a irmã Maria das Dores, como era habitualmente chamada no convento, desempenhou tarefas humildes nas várias casas da ordem. Ouviam-na muitas vezes cantarolar baixinho ao cuidar das flores, servir a mesa ou descascar batatas. Mas para ela, os momentos mais felizes eram os que podia passar diante do Santíssimo Sacramento. Não precisava de imagens para despertar a devoção. Costumava rezar de joelhos, com a cabeça inclinada, as mãos abertas cruzadas sobre o peito. Assim ficava horas e horas, às vezes a noite toda, quando lhe davam autorização. Certa ocasião, ela e a outra irmã leiga foram do convento de Tui até Valença, que fica em território português, para fazer compras. Ao atravessarem a ponte internacional, já na extremidade portuguesa, cruzaram-se com 3 senhoras que as pararam e lhes perguntaram: são irmãs Doroteias, do convento de Tui? Oh, que bom! Vamos até lá. Ouvimos dizer que está ali Lúcia, a que viu Nossa Senhora de Fátima. As 2 irmãs entreolharam-se. É verdade que ela está na Espanha, não é? Não, senhora, acho que não, disse a irmã Maria das Dores. Tenho absoluta certeza de que se encontra agora em Portugal. Oh! Quando as senhoras se foram, Lúcia pôs-se a rir à vontade, tal como tinha feito as 3 crianças ao pularem um muro em 1917 para fugir às perguntas indiscretas.
Não se sabe em que momento preciso se quebrou o silêncio sobre o seu passado e sobre os acontecimentos de Fátima. O certo é que, na noite de 25 de janeiro de 1938, festa da conversão de São Paulo, a jovem irmã leiga viu da janela da sua cela o céu todo em chamas. A imensa abóbada celeste parecia arder em resplendores de um vermelho vivo que durou das 9 da noite até as 2 horas da madrugada. No dia seguinte, os jornais de toda a Europa comentavam o fenômeno. O mundo inteiro presenciara esse espetáculo, desde o Mar do Norte até o Adriático. No sul da Alemanha, chegou a causar pânico. Em Friburgo, na Suíça, o céu parecia uma fornalha. O mesmo fulgor foi observado na Bélgica, na Espanha, na Hungria, na Noruega, na Itália, na Polônia e na Grécia. A irmã Maria das Dores convenceu-se imediatamente que essa era a luz estranha predita por Nossa Senhora na Cova da Iria no dia 13 de julho de 1917. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo dos seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir isso, venho pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Estava próxima a catástrofe. Certamente permitiram à irmã Maria das Dores que confiasse sem demora os seus receios ao bispo de Leiria, que ela o fez no momento oportuno. Sabemo-lo pela carta que lhe escreveu de Tui em 31 de agosto de 1941. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, não ignora como, há alguns anos, Deus manifestou aquele sinal que os astrônomos quiseram designar por aurora boreal. Não sei, parece-me que, se examinarem bem, verão que não foi, nem podia ser, da forma que se apresentou tal aurora. Mas, seja o que disserem, Deus serviu-se disso para me fazer compreender que a sua justiça estava prestes a descarregar o golpe sobre as nações culpadas, e comecei, por isso, a pedir com insistência a comunhão reparadora nos primeiros sábados e a consagração da Rússia. O meu fim era não só conseguir misericórdia e perdão para todo mundo, mas, em especial, para a Europa. Deus, na sua infinita misericórdia, foi me fazendo sentir como esse terrível momento se aproximava. E Vossa Excelentíssima e Reverendíssima não ignora como, nas ocasiões oportunas, o fui indicando. E digo ainda que a oração e a penitência que se tem feito em Portugal não aplacaram ainda a divina justiça, porque não têm sido acompanhadas de contrição e emenda. Espero que a Jacinta interceda por nós do céu. O Papa Pio XI foi sem dúvida informado a respeito disso. A própria irmã Maria das Dores, através do seu confessor, enviou-lhe um relato, mas essa carta não foi publicada, embora uma pessoa digna de crédito afirma ter visto uma cópia nos começos de 1939. Ignora-se também se o Santo Padre acreditou ou não no episódio de Fátima. Talvez a sua última doença e as muitas preocupações que o oprimiam o tivessem levado a adiar uma consideração mais atenta do assunto, até que faleceu em março de 1939. E todos nos recordamos de que, em setembro deste mesmo ano, eclodia a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia. Stalin, que instigara a Guerra Civil Espanhola como um prelúdio, permitiu, em seguida, que Hitler destruísse um país inteiro, eixo do catolicismo no leste. Virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer.
várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará.